Na França, viraram manifestações da direita os protestos que inicialmente eram contra o aumento do imposto ecológico sobre combustíveis. A análise é do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. O imposto ecológico sobre o combustível faz parte de uma série de medidas do governo francês chamadas de fiscalização ecológica, que visam a desestimular o uso ou práticas que sejam consideradas de materiais ou de atitudes danosas ao meio ambiente. Entre elas, essas práticas, o uso constante de combustíveis de natureza fóssil, como o petróleo, o carvão, etc., né? E justamente aumentava-se, então, o imposto sobre o uso desse tipo de combustível, coisa que provocou o descontentamento de uma população que parece exasperada por causa disso. Entretanto, os protestos que provocaram ou tiveram também contra eles a ação, muitas vezes da polícia, também trouxeram uma série de confrontos entre civis, porque muitas vezes esses protestos foram marcados por atitudes preconceituosas. Houve denúncias de que muitas das pessoas que participavam dos protestos, que se caracterizaram pelo uso de um colete amarelo, né, o gilet jaune em francês, elas se voltavam, por exemplo, contra pessoas que diziam, esses partidários do protesto, serem homossexuais, contra mulheres muçulmanas. Houve o caso de uma mulher muçulmana que foi obrigada a retirar o véu no automóvel que ela estava conduzindo, e houve protestos homofóbicos, enfim, houve uma série de problemas muito graves, até porque durante os protestos, apontaram as autoridades e também observadores independentes, o consumo de álcool foi muito elevado. E isso levou a brigas, até às vezes entre os próprios participantes dos protestos. Houve até casos de ferimentos à faca, enfim, realmente uma coisa muito complicada. E os protestos parecem estar descambando para manifestações, com essas manifestações preconceituosas, de extrema-direita. E, aliás, os partidos de extrema-direita estão querendo capitalizar esses protestos e também o descontentamento com o próprio presidente Emmanuel Macron, cuja popularidade caiu a apenas 25% depois desse aumento de impostos. Há um clima, digamos assim, de uma certa perplexidade por parte de sindicatos ou mesmo de partidos e militantes de esquerda diante dos protestos, porque sentem a sua força de participação popular, mas ao mesmo tempo constatam que muitas vezes eles descambam para manifestações de extrema-direita e manifestações de preconceito, de islamofobia, de homofobia, de misoginia e coisas desse tipo. É uma situação que, mutatis mutandis, lembra algo que aconteceu no Brasil em 2013, onde protestos motivados inicialmente por um aumento nas tarifas de transporte público, né, em várias cidades do Brasil, acabaram sendo capitalizados pela extrema-direita, pela direita, levando às crises políticas que nós conhecemos, inclusive ao impeachment ilegítimo da presidenta Dilma Rousseff, né, e todos os acontecimentos que levaram a essa nossa eleição recentemente marcada pelo avanço e consolidação de um pensamento radical de extrema-direita. Parece que a França pode estar indo pelo mesmo rumo através de seu próprio caminho, que não é igual ao do Brasil. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim.